Para terminar este conjunto de palestras, temos então também aqui a presença da professora Fabrícia Cristina de Castro Maciel, que é professora da Universidade Aberta e nossa investigadora aqui do Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social, o CLICIS, e que tem colaborado também como nossa investigadora e que nos vem então apresentar a palestra O Serviço Social na História, Questão Social e Movimentos Sociais, neste entrecruzamento entre a América Latina e a Europa, no período entre 1960 e 2020, e portanto também novamente esta ligação entre os dois lados do oceano, neste contexto latino-americano, que a professora Fabrícia nos traz. Passo então a palavra, mais ou menos os mesmos 12 a 13 minutos, para poder fazer a sua intervenção. Obrigada. Pronto. Olá, então, boa tarde a todos e todas que estão aqui nesse auditório, e também, como dizem aqui em Portugal, a gente acaba aprendendo algumas expressões, não é? Incorporando e as incorporando. Boa tarde aos que estão lá em casa, que não é na minha casa, mas nas vossas casas, enfim, do outro lado do oceano e também em outras partes do mundo. Eu queria, primeiro, contextualizar um bocadinho a importância da investigação para o serviço social, e aqui dizer que esse momento que a gente vivencia é um momento, como já foi também salientado pela manhã, resultado da Revolução de 25 de Abril, não é? Na medida em que a gente tem esse espaço de liberdade e democracia, para que possamos, então, expressar os resultados das nossas investigações, que, como o professor Duarte disse pela manhã, né, elas eram feitas, mas não necessariamente os seus resultados eram divulgados. Então, é importante a gente entender, né, a importância e o significado desse momento e desse espaço que nos é permitido, então, realizar não só, né, as investigações, mas também partilharmos os resultados dessas investigações. Portanto, então, eu quero agradecer em nome da equipa da pesquisa, né, Serviço Social na História, que o professor Pedro apresenta na parcialidade, né, anterior à minha apresentação aqui, um primeiro momento dessa pesquisa, e agora que a gente vai apresentar, né, enquanto um coletivo, representando um coletivo, essa pesquisa Serviço Social na História, em que nós estamos neste exato momento, né, uma pesquisa que tem um período de investigação de 1960 a 2020. Lembrando que esse grupo de pesquisa ele é composto por um conjunto de profissionais que estão envolvidos, né, não só no Brasil, mas em 8 países, e depois, daqui a pouco, vou dizer quais são esses países, e vou também, para não perder tempo, seguir aqui o meu guião, que eu acho que vai ser importante para a gente conseguir desenvolver o conteúdo da pesquisa. Pronto. Antes mesmo dessa breve apresentação, porque de fato é uma breve apresentação, eu manifesto também a minha alegria de estar aqui nesse momento, não é, fazendo não só essa apresentação dessa pesquisa e desse momento da pesquisa, mas também de participar dessa investigação em rede e também, não é, participar desse momento de comemoração do cinquentenário da Revolução dos Cravos. Antes de mais, também dizer que, utilizando as palavras de algumas das nossas professoras brasileiras, neste caso, como a Ana Elizabeth Mota e a Yasbeck, o serviço social ele é uma profissão da intervenção, mas também é uma área de conhecimento, uma área que produz conhecimento sobre a realidade social, a realidade econômica, política e cultural onde se insere, especialmente sobre as condições de vida da população com a qual trabalha. Portanto, a investigação, para nós, o serviço social, ela é fundamental, tanto para revisitarmos
o passado, para iluminar o presente e planearmos o futuro, construindo novos caminhos, instrumentos e técnicas, além de perspectivas e alternativas e projetos coletivos emancipatórios. Então, mais uma vez, em nome, não é, dos componentes da pesquisa, que está num segundo momento, né, que é essa pesquisa mais abrangente, que é o serviço social na história, questão social e movimentos sociais na América Latina, e em particular do subprojeto Fundamentos Históricos Teóricos do Serviço Social em Portugal, que é o momento em que a gente vivencia agora na pesquisa, Antecedentes, Memórias e Desafios Contemporâneos. Eu agradeço ao Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, em especial ao CLICES, não é, que acolhe esse ousado e relevante projeto de investigação. E também quero agradecer à comissão organizadora, em nome da Tereza, não é, que prontamente, né, recebeu a nossa intenção aqui de partilhar a nossa pesquisa nesse momento tão importante, não só para a pesquisa em si, mas também para Portugal e para os portugueses e para quem vive em Portugal. Então, a nossa intenção é de apresentar brevemente o atual momento dessa pesquisa, dessa investigação, e projetar algumas articulações, tanto contextual quanto temporal, com o cinquentenário do 25 de abril e procurar conhecer, ou para procurar conhecer os desdobramentos e as implicações da Revolução de 1974 para a história, para o pensamento e para a formação em serviço social. Ou seja, procuraremos compreender os encadeamentos e os condicionamentos deste passado recente na formação e também conhecer o ineditismo das atuais condições históricas. Com os achados, né, e os resultados da nossa investigação, a ideia é contribuirmos com as bases teóricas fundamentadas para recriar a praxis de enfrentamento e contestação desses tempos de regressão conservadora em que vivemos, que também já foi dito aqui pela manhã algumas vezes, também para contestarmos os flertes com o tradicionalismo profissional, bem como para somarmos esforços para identificar e sedimentar o conhecimento teórico, metodológico, técnico, ético e político que unifica a nossa resistência e a luta dessa categoria, dessa classe profissional, por uma sociedade mais justa e equânime. Então, eu vou aqui iniciar brevemente essa apresentação, especificamente do momento em que a gente está vivenciando na pesquisa. Essa pesquisa, como eu já disse, né, que é um segundo momento que a gente trata dos fundamentos históricos e teóricos do serviço social em Portugal, antecedentes, memórias e desafios contemporâneos, entre o período de 1990 e 2020, que a gente estabelece essa nossa pesquisa. Só um momento, porque a tecnologia aqui... Pronto. Então, mesmo para contextualizarmos, essa pesquisa é uma pesquisa que ela acontece em 8 países. O Pedro já disse, não é, alguma coisa sobre isso, porque ele apresentou o primeiro momento. Algumas alterações ao longo aqui desse processo, mas ela é uma pesquisa coordenada, uma investigação coordenada de forma colegiada, né, que tem aí um financiamento do Estado brasileiro entre 2022 e 2025, ou seja, até 2025 nós temos algum recurso, é pouco, mas algum recurso para alavancar essa pesquisa, para que ela se estabeleça e se encerre. Nós temos aqui algumas pessoas que são fundamentais nesse processo de coordenação colegiada, e aqui eu vou citar o nome, não é, dessa coordenação, que eu acho que é fundamental, que é a Alexandra Eiras, a Karina Monjo, a Graziela Scheffer, a Maria Helena Eupídio, a Maria Ângela Battistoni, o Sérgio Quinteiro e a Thaisa Kloss.
essas pessoas, né, elas coordenam esse grupo, que é um grupo de mais de 80 pesquisadores, ou cerca de 80 investigadores, com assessoria da professora Marilda Yamamoto, da professora Carmelita Yazbek e da professora querida Cláudia Mônica dos Santos, que nos acompanha também permanentemente nesse processo. Então, são dois grandes grupos, né? Um grupo que é o grupo da América Latina e outro grupo que é o grupo da Europa, que é coordenado pela professora Alexandra Eiras e que, muito recentemente, o professor Maurílio, que já é deste grupo de investigação, passa, então, a compor o grupo da Europa, também na coordenação junto com a professora Alexandra. A equipe de Portugal ela é constituída, não é, pelas professoras, então, Alexandra, o professor Alex, a professora Alcina Martins, a Alzira Leigói, a Cláudia Mônica, a Daniela Monteiro, eu, Fabrícia, a Catiúcia, a Maria Carmelita, a Maria Emília, o Maurílio, que entra agora, a Rosa Tomé, que está com a gente aqui, estará daqui a pouco também fazendo seu depoimento, a sua apresentação, a Tereza Silva e todos os estudantes de graduação e pós-graduação que também estão envolvidos nessa pesquisa com os respectivos professores. Como eu disse, são 8 países, 28 instituições do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Espanha, Portugal e Reino Unido. Lembrar que aqui em Portugal, então, as instituições que estão envolvidas nessa investigação é o Instituto Miguel Torga, né? Aqui agora na pessoa da professora Rosa Tomé, a UTAD, o professor Pedro Silva, que acabou de nos apresentar um primeiro momento da pesquisa, que agora não está mais em Portugal, mas está no Reino Unido nessa pesquisa, mas que aí também tem estudantes envolvidos, o Politécnico de Viseu, com a professora Alex, a Católica de Braga, professora Daniela Monteiro, e aqui o Instituto Superior de Serviço Social, em que eu, a professora Tereza, enfim, outras pessoas estamos envolvidas aqui nessa investigação, nesse segundo momento. Bom, é importante dizer, então, da nossa direção. Ai, desculpa, eu não passei. Da nossa direção teórica. Então, a direção teórica da nossa pesquisa, ela consiste em abordar o serviço social historicamente. O que isso significa? Significa compreender que o serviço social faz parte de uma totalidade que compõe a sociedade. Portanto, é fundamental apreender os determinantes que estruturam a dinâmica dessa sociedade. No nosso entendimento, a profissão só existe em condições e relações sociais historicamente determinadas. Então, é necessário entender o passado, como eu já havia afirmado, para compreender o presente, como a gente tem feito hoje o dia todo aqui, pela manhã, não é? Elucidando as articulações e as implicações que conectam os tempos da história. E assim compreender o serviço social hoje, para pensarmos estratégias de ação adequadas aos objetivos da profissão, né? Principalmente para nós, né, em contexto português, em que se comemora os 50 anos do 25 de abril, com as ofensivas reacionárias que interferem nas conquistas desse percurso, como também já foi citado aqui durante as outras comunicações. Também, né, é importante aprender o movimento interno da profissão na dinâmica da realidade de cada país. Entendemos, como o professor Carlos acabou de apontar, não é? A formação sócio-histórica de Portugal, ela se diferencia da formação sócio-histórica do Brasil, como de outros países, apesar das semelhanças também que nós podemos observar. Mas é importante identificar essas particularidades e na conexão com a realidade internacional, não é? Como a gente também observa em vários estudos, por exemplo, do professor Immanuel Wallenstein, quando trata do sistema mundo. Uma outra direção da nossa pesquisa também, ou enquanto direção da nossa pesquisa, é importante reafirmar o serviço social como uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, determinada pelas tensões entre as classes sociais que lhe atribui uma dimensão contraditória. E, por fim, né,
Também é uma direção da nossa pesquisa e para nós extremamente importante alargar a interlocução internacional do serviço social latino-americano com as propostas teóricas e político-profissionais emergentes em outras latitudes, também insurgentes ao serviço social instituído em um amplo espectro, identificando a unidade na diversidade. Não é o que temos? 5 minutinhos, tá quase. Enfim, o título da nossa pesquisa eu já disse e reafirmei algumas vezes, é o fundamento histórico e teórico do serviço social. O nosso objeto é entender os fundamentos do serviço social e o nosso objetivo geral é realizar uma reconstrução histórico-analítica na perspectiva crítica do serviço social em Portugal entre 1990 e 2020. Em relação aos objetivos específicos, nós temos aqui alguns, né, que nos interessa comunicar, que é analisar a formação sócio-histórica de Portugal em suas implicações para o serviço social português, caracterizar a perspectiva histórico-crítica do serviço social português, explicitar as formas de relação estabelecidas pelos profissionais do serviço social com as lutas, os movimentos e as organizações dos trabalhadores no âmbito da organização da categoria e na participação dos profissionais em movimentos e organizações e especificar as tendências de cariz histórico-crítico e as incidências no trabalho profissional na atualidade da formação acadêmica. Bom, enquanto metodologia e estratégia de ação, temos como pressuposto a teoria social crítica, que concebe que a construção do conhecimento parte da realidade concreta através de sucessivas aproximações com essa realidade, com as abstrações, não é? Que, por meio da razão dialética, apreende o desenvolvimento histórico e as contradições das relações sociais que permanentemente guiam a nossa análise. Então, nós vamos ter aqui, né, 3 momentos: da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental e da pesquisa de campo. Enfim, em relação à pesquisa bibliográfica, nós vamos tentar identificar, recolher e analisar os programas das unidades curriculares da área científica do serviço social dos planos de estudo em vigor nas 17 instituições de ensino superior que tem o curso de serviço social, né? Buscamos aí, através dos sites das instituições, todos esses planos de estudos. Principalmente, tentamos e já estamos analisando, não é, os instrumentos como a ficha de unidade curricular de cada uma dessas instituições. Também vamos mapear, já estamos mapeando, né, as dissertações de mestrado dos 11 cursos do segundo ciclo existentes em Portugal, para verificar o debate sobre os movimentos sociais e as lutas antiopressivas. E, por fim, em relação à pesquisa documental, vamos identificar... Eu estou na bibliográfica, né? Peço desculpas que eu saltei aqui. Identificar as dissertações, enfim. Já falei de identificar as dissertações, pronto. E analisar as produções da revista Intervenção Social e Serviço Social. Esse também é um trabalho que nós estamos aqui já, né, iniciando com a Tereza e vamos dar o desdobramento a essa análise. Depois, a pesquisa documental, identificar e recolher e analisar os programas das unidades curriculares. Eu já falei disso, na verdade, eu saltei, não é? E depois vamos mapear as dissertações, identificar e analisar os conteúdos das teses disponíveis no arquivo do Instituto Superior de Serviço Social. Bom, para ser rápido, eu estou saltando coisas aqui que não deveria, mas enfim. Da pesquisa de campo, nós vamos fazer o levantamento dos movimentos sociais e das lutas em defesa dos direitos e movimentos que combatem as opressões em Portugal, né, com uma técnica bola de neve, e realizar entrevistas também com as lideranças dos movimentos sociais. Para finalizar, só para dizer, para não ultrapassar demais o meu tempo, né, quais são os resultados expectáveis em relação a essa investigação que a gente está fazendo nesse momento da pesquisa.
Primeiro, a ideia é subsidiar discussões e debates acerca da apropriação da temática dos fundamentos do serviço social. Nós entendemos fundamental, né, nos apropriarmos dessa discussão, estudar os fundamentos, estudar o pensamento do serviço social, né, estudar como é que o serviço social ele tem se constituído a partir de que bases teóricas e que fundamentação teórica. Contribuir no âmbito da formação do serviço social, nos níveis da graduação e pós-graduação, com elucidações, principalmente sobre o conteúdo do conjunto das unidades curriculares de fundamentos e história do serviço social e naqueles que discutem também a prática do serviço social. Fortalecer a integração entre o ensino da graduação e da pós-graduação, ao articular o ensino, a investigação e o exercício da profissão imprescindíveis para imprimir padrões de excelência na formação universitária. Também procuraremos robustecer a interlocução dos investigadores nacionais e internacionais voltados aos fundamentos de formação do serviço social em diferentes níveis, né, desde os pós-doutores, doutores, recém-doutores, mestres e os graduandos também. Colaborar com a internacionalização dos programas de pós-graduação e também da graduação, colaborar com a consolidação dos grupos temáticos de pesquisa da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa Serviço Social, da ABEPS, que também é muito importante, e contribuir com a formação de novos quadros de pesquisadores, também de distintos níveis acadêmicos, ao propiciar um ambiente fértil de aprendizagem, acompanhando um diálogo que se expande para além das fronteiras nacionais, contemplando a formação universitária e capturando novos talentos à pesquisa na área dos fundamentos do serviço social. Bom, a gente tem também, né, várias formas de divulgação desse trabalho, aqui eu não passei, e a ideia, eu acho que aqui, né, nós temos um campo fértil a partir do CLICES, né, desse acolhimento do CLICES, dessa pesquisa. A ideia inicial é realizarmos um simpósio internacional sobre a perspectiva histórico-crítica do serviço social na atualidade, em Portugal, e já estamos aqui no processo de organização de um seminário para 2025 e esperamos que aconteça aqui em Portugal. Também algumas publicações, a gente já começou a fazer uma publicação já vai sair muito recentemente, daqui a pouco. E, enfim, organização de livro, capítulos de livro, e também apresentação dos resultados da pesquisa em vários seminários nacionais e internacionais. Bom, é muito rápido para a gente falar tudo que tem para dizer, enfim, mas a ideia não é essa, da gente divulgar, partilhar esse nosso compromisso com a investigação no serviço social e com os fundamentos do serviço social particularmente, entendendo a importância de compreendermos a história, né? Não só a história numa perspectiva mais abrangente e geral, mas a história também que o serviço social faz parte. Portanto, essa pesquisa, a gente não estuda a história do serviço social, mas a gente estuda o serviço social na história, a importância do serviço social na história, também para todos os movimentos sociais e de resistência, né, em relação a essas iniciativas reacionárias e conservadoras que a gente vem vendo por aqui acontecer. Enfim, muito obrigada e desculpe aqui ter que falar muito rápido e atropelar-me. Muito grata, professora Fabrícia Maciel, por mais este contributo de compreendermos esta importante pesquisa que nos ajuda a ter uma visão crítica e reflexiva, lá está, não só da história do serviço social, mas também do serviço social na história e de como é que também tudo isto é importante refletir no momento de celebração da nossa Revolução dos Cravos.